Que a ausência na quinta-feira, nós estivemos com você, eu agradeço o espaço que você nos concedeu, naqueles poucos minutos. Nós convidamos o ex-prefeito Sérgio Aguiar para estar aqui presente, o presidente da Câmara Municipal de Camusim, vereador Regis da Ipu, os ex-presidentes Juliano Cruz e Ricardo Vasconcelos e o vereador Bolinha. Convidamos para quê? Qual foi o sentido desse convite? Simplesmente para que a rádio não perca o sentido maior dela, que é de informar a população com sinceridade, com honestidade e principalmente com verdade. Então, para não ficar disse-me-disse, um dia vem um, Silêncio, outro dia vem outro, o Marcos Coelho disse uma coisa, o Regis da Ipu disse outra, o Sérgio Aguiar disse outra, o Bolinha disse outra, o Ricardo disse outra, o Juliano disse outra, todo mundo junto. Eu sou um cidadão civilizado. Não vou dizer nada aqui de natureza pessoal contra ninguém. Até porque isso seria uma atitude não apenas deselegante, como uma atitude que mereceria até uma indenização. Então, todos nós somos pessoas adultas, somos homens públicos e temos o dever de prestar esclarecimentos à população. Então, eu estou aqui como cidadão, como um político de Camusim, como uma pessoa que quer o bem da nossa cidade, e para isso, não há outro caminho que não seja o da verdade. Então estiver aqui já o presidente Regis da Ipu, o vereador Ricardo participou por Fortaleza, eu acho que ele deve estar morando lá em Fortaleza, participou no telefone aqui, o vereador Bolinha e o vereador Juliano, disseram algumas coisas. Como isso tem a ver com as contas do ex-prefeito de 2002 e 2004, mais do que justo que o ex-prefeito Sérgio Aguiar também participasse desse nosso debate, dessa nossa entrevista, o que de verdade é, legalmente falando, seria até um direito de resposta. Concedeu um espaço a mim, que fui referenciado diversas vezes em outras oportunidades. Então, lamento profundamente, o ex-prefeito Sérgio Aguiar não está aqui, os vereadores Regis da Ipu, Juliano Cruz, Ricardo e Bolinha. Em respeito não é a mim, em respeito à credibilidade da Rádio Pinto Martins e em respeito aos ouvintes e aos ouvintes. Porque é muito fácil. Amanhã chega alguém, o Marco é um doido. Tudo que ele disse é mentira. Não tem nenhum valor. Não, vamos aqui olhar olho no olho, cara a cara. Se eu estou mentindo, eu vou ser desmascarado aqui. Se eles estiverem mentindo, eles vão ser desmascarados aqui. Então eu ainda faço um apelo, estou aqui. Não vou agredir ninguém, nem física, nem moralmente. Agora, a verdade, eu quero que seja discutida. A partir de hoje, o povo de Camusim vai conhecer, de fato, quem são os personagens que estão, de faz de conta, fazendo oposição em Camusim. Então, as suas ordens. Muito bem. Antes de entrar nesse assunto, doutor Marcos, eu queria... o seguinte, já estamos aí encerrando já o ano, né? Amanhã. E qual a avaliação que você faz aí da atual administração? O meu caro Irla, a prefeita Mônica Aguiar, e aqui eu repito, não tenho nada de pessoal contra a prefeita Mônica Aguiar, ela é uma mãe de família, merece a consideração de todos nós camusinenses. Nós estamos falando da administradora pública, e aí todo administrador público, qualquer personagem público, pode sofrer elogios e pode sofrer críticas. Eu, infelizmente, por um dever de honestidade, eu não tenho elogios à prefeita Mônica Aguiar, eu não tenho. A prefeita Mônica Aguiar disse, eu assisti a vídeos de alguns comícios dela, para saber o que é que ela propunha, o que é que ela dizia para o povo, e ela disse que se fosse eleita prefeita de Camusim, com o marido deputado estadual, com o apoio do deputado federal Domingos Neto, com o apoio do vice-governador Domingos Filho, com o apoio do governador Cid Gomes, com o apoio do senador Pimentel, do senador Eunício, do senador Inácio, com o apoio da presidente Dilma, ela ia mudar Camusim. Ela ia transformar Camusim já a partir do seu primeiro dia de administração. É isto que eu não tenho dúvida que a prefeita Mônica Aguiar disse, e milhares de pessoas assistiram ao seu. Eu não assisti nenhum, mas assisti através de vídeo, mas milhares de pessoas assistiram. Então, o que eu estou dizendo, com certeza, não é mentira.
E aquilo que foi prometido, Irla, até hoje eu não enxerguei. A economia, disseram que a economia de Camusim ia crescer. A economia de Camusim desacelerou. Você é um comunicador social e você, a exemplo aqui da rádio, tem que ter apoios culturais. Eu não tenho dúvida que diminuiu o rendimento. Eu não tenho dúvida. Não se conversa com um comerciante em Camusim, seja de uma pequena bodega, seja de um grande comércio, que não reclame da falta de dinheiro. Então não é conversa do Marcos Coelho, é conversa de toda a população de Camusim, tanto na sede do município quanto no interior. Desemprego aumentou. No lugar de aumentar as vagas de emprego, diminuíram as vagas de emprego. Os jovens estão com menos oportunidade de emprego. A assistência à saúde, nós temos reclamações, especialmente nos bairros mais distantes e nas localidades, que o programa de saúde da família não funciona a contento. Falta médico, falta enfermeiro e falta medicamento. A merenda escolar não é da mesma qualidade anterior. O número de pessoas que estavam trabalhando no serviço público, que é necessário, também é menor. Nós temos outro problema gravíssimo, que é a falta d'água em Camusim, que mais uma vez está se registrando. Mas eu quero ser justo, não é apenas um problema da atual administração, um problema da administração passada, da antes da passada e de outras. Mas por que tanto poder dito nos palanques que o Camusim ia virar um paraíso? Ora, prefeita Mônica, se a senhora tem 3 senadores do seu lado, tem o seu marido, primeiro secretário da mesa diretora, tem a presidente da República do seu lado, tem um deputado federal, um vice-governador, o governador Cid Gomes, todo mundo. Por que esse problema d'água não é resolvido? Sabe por quê? Porque esse prestígio que é dito, ele não existe de verdade. Ele foi dito para enganar o povo e conquistar os votos. Está aí o governador Cid Gomes, lá sim, o prefeito de Itapoca tem prestígio. O governador Cid Gomes se deslocou durante 5 dias para Itapoca. E o problema d'água lá foi resolvido. De Camusim não é. Mas o governador Cid Gomes esteve aqui no último dia, dizendo que iria apoiar as ações da prefeita Mônica. E essas ações não existem de verdade. Então, o PASEP não é pago. Os concursados, que eu vou inclusive dar um dado muito importante, você que é concursado, é importante que ouça. O que nós vamos dizer agora, daqui a pouco. Concursados não foram chamados. Acabou também os prestadores de serviço não sendo chamados. O PASEP não é pago. O salário de dezembro de 2012 não foi pago. E aí não interessa dizer se é de uma conta de um prefeito ou de outro. A conta é do município. Ninguém trabalhou para o IRLO ou para a Silene. Trabalhou para o município de Camusim. E o município de Camusim tem a obrigação de pagar. Então, IRLO, o que eu sinto é que, a exemplo de todos os setores, o esporte é outro que foi abandonado, completamente abandonado. E para finalizar, sobre a avaliação, infelizmente, altamente negativa da prefeita, da administração da prefeita Mônica Aguiar, ela que me desculpe, mas eu não tenho um elogio para fazer à senhora prefeita de Camusim. Não é por desonestidade, não é porque eu não encontro nada de bom que foi feito nesta cidade nesse ano. Ao contrário, tudo andou como caranguejo para trás. E aí, Irlo, eu quero dividir essa responsabilidade da prefeita com a sua equipe. Irlo, não tem quem faça nada sozinho. Não tem. Mesmo que a prefeita Mônica Aguiar, que não ela, fosse a administradora pública mais competente, ela tem que ter equipe, tem que ter um bom secretário de educação, um bom secretário de infraestrutura, um bom secretário de saúde, um bom secretário de desenvolvimento sustentável, um bom chefe de gabinete, uma boa procuradoria. Ela tem que se cercar bem. Um município de Camusim é um município grande, são milhões de reais que entram nos cofres públicos todo mês, e esse dinheiro precisa ser bem gerenciado. Então não tem quem faça uma boa administração sem ter uma boa equipe. E me desculpe de novo, não estou ofendendo aqui ninguém, mas a equipe, o secretariado da prefeita Mônica, deixa muito a desejar. Tem uma, por exemplo, vou só dar um exemplo. Tem uma senhora que eu tenho o maior respeito e tenho uma admiração muito grande, que é a ex-prefeita Ana Maria Veras. Ana Maria foi prefeita 6 anos. O esposo dela, que ela ajudou diretamente
o meu primo Antônio Manuel Veras foi prefeito 4 anos, ela tinha ajudado na administração do meu pai, que também foi prefeito 4 anos, e eu acredito que a dona Ana Maria só possa ser desprestigiada, porque é sem dúvida, em Camusim, talvez hoje, uma das mulheres que mais entende de administração pública, pelas experiências, pelas oportunidades que ela teve. E por que a secretaria dela, que cuida da cultura e do esporte, não anda como deveria andar? Acredito que ela não seja prestigiada. Outros secretários talvez sejam prestigiados e não têm a competência que tem a dona Ana Maria Veras. Resumo da conversa: falta a prefeita equipe e acho que falta boa vontade. E na campanha faltou sinceridade. Não era para ela ter iludido o povo de Camusim dizendo que caso o governo municipal fosse para as suas mãos, a cidade, o município, interior, cidade, todo mundo melhoraria. Ao contrário, a situação do povo piorou, e muito. Esta é a avaliação que eu faço aí. Muito bem. Doutor Marcos, você falou a respeito dos concursados, uma informação que você teria? Isso é lá na frente, porque é uma informação que eu quero dizer sobre a ação dos concursados, sobre os personagens da ação dos concursados. Então, no desenrolar aqui da nossa conversa, tudo bem, eu vou repassar essa informação. Muito bem. Doutor, uma ação popular foi proposta pelo senhor para a anulação da sessão da Câmara, né, sobre as contas de 2002 e 2004, do ex-prefeito e hoje deputado Sérgio Aguiar. Qual o desenrolar dessa ação? Meu caro Will, essa ação hoje encontra-se no Ministério Público para ofertar o parecer. Acredito que nós estamos em recesso. Logo depois do recesso, esse parecer deverá ser dado à sua publicidade. É uma ação pública, qualquer cidadão pode conhecer. E como a gente está dizendo, uma ação popular, que é uma ação de um cidadão. O Marcos Coelho entrou como cidadão, protegendo os interesses de Camusim. E me permita historiar algo que eu considero muito fundamental. Se discute muito, as contas do ex-prefeito Sérgio Aguiar de 2002 e 2004 foram reprovadas ou aprovadas pela Câmara, mas ninguém discute, e eu considero isso muito importante. Por isso que eu convidei o ex-prefeito Sérgio Aguiar para ele estar aqui, para fazer esclarecimento. Por que as contas foram desaprovadas no Tribunal de Contas dos Municípios? Por quê? Ora aí, eu estou aqui com um documento aqui do gabinete do conselheiro Arthur Silva e outro do gabinete do conselheiro Pedro Ângelo. Um trata das contas de 2002 e outro trata das contas de 2004. E quais foram os principais motivos? Entre outros, foi aberto, por exemplo, um crédito adicional na ordem de R$ 11.321.812,41, que não estava respaldado. Isso na administração do ex-prefeito Sérgio Aguiar, nas contas de 2002. R$ 11.321.802,41. Esse é um dos motivos. O outro, não tem uma lei autorizando. Antigamente, antes do Bradesco, nós tínhamos o BEC. E foi feito um empréstimo pelo município de R$ 360.643,84. Também não teve uma lei autorizando o ex-prefeito Sérgio Aguiar de realizar esse empréstimo junto ao antigo BEC. O município de Camusim, ele é afiliado ao INSS. E o repasse que foi consignado nas folhas de pagamento, no valor de R$ 224.813,63, não foi repassado ao INSS. O ex-prefeito Sérgio Aguiar ficou devendo isso ao INSS. E esse dinheiro foi retirado dos trabalhadores públicos, né? A administração de Camusim, em 2002, não aplicou na saúde o que a Constituição diz, que ele teve um número decrescente, começava com 7%, hoje é a 15%. E só foi aplicado 6,44%. Aplicou-se a menos na saúde de Camusim. Esses são alguns dos motivos das contas de 2002. De 2004, a mesma coisa. Também foi aberto um montante de R$ 3.268.730, e esse dinheiro
que foi aberto não estava de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias. Foi aberto esse crédito a favor de Camusim, mas sem autorização. Não foi cumprido, mais uma vez, igual a 2002, a aplicação do município por saúde. Foi aplicada apenas 12,99%, quando o mínimo deveria ser 15%. São coisas extremamente graves que o tribunal visualizou para desaprovar as contas do ex-prefeito Sérgio Aguiar. Mais uma vez, em 2004, R$ 161.422,53, referente às contribuições previdenciárias, não foram repassadas para o INSS. Recolhidas do trabalhador e não repassadas para o INSS. Restos a pagar no valor de 334 mil, sem que houvesse o estágio da liquidação, sem que tenha comprovação de que o serviço ou o material realmente foi devidamente entregue à administração. Entre outras coisas. Por que eu estou mostrando isto, Will? Para que as pessoas entendam por que o Tribunal de Contas, que é presidido pelo pai do ex-prefeito Sérgio Aguiar, pelo ex-deputado Chico Aguiar, desaprovou as contas de 2002 e 2004, ou seja, situações graves. Não aplicação na saúde, não aplicação na educação, de acordo com a Constituição. Não repasse para o INSS do dinheiro recolhido dos servidores. Isso prejudica tanto ao INSS como os servidores municipais. Passado isto, é importante informar que essas contas de 2002 e 2004, elas foram votadas na Câmara Municipal de Camusim em 2008. E o ex-prefeito Sérgio Aguiar conseguiu, em 2010, anulá-las na Justiça. E aí ele conseguiu ser candidato com essa liminar. Ele só conseguiu ser candidato em 2010 com essa liminar. O processo demorou. Quando foi em 2012, o processo foi julgado definitivamente. E aí é onde eu quero chegar na primeira mentira que foi contada aqui. No dia 18 de setembro de 2012, eu era candidato a vereador, a deputado estadual, era candidato a vereador. Era impossível ser o procurador da Câmara de Camusim, simplesmente porque eu tinha me exonerado do cargo. E a gente não pode acumular, ser candidato a vereador e ter uma função pública. Então, em 18 de setembro de 2012, chegou à Câmara Municipal de Camusim, e está aqui o documento, mandado de intimação, assinado pelo Dr. Rogério, e recibado pela Câmara em 18 de novembro de 2012, referente tanto às contas de 2002 quanto às contas de 2004. E aí o vereador Juliano Cruz, que gosta de mentir, e eu queria que ele estivesse aqui para ele dizer se é verdade ou é mentira, disse aqui que eu era o procurador da Câmara e que eu não tinha colocado em votação. Está aqui ele, o mandato de intimação, 18 de novembro de 2012, quer dizer, 18 de setembro de 2012. Eu não era procurador da Câmara. Mas mesmo que fosse, e aí é outra mentira, procurador não tem autoridade para colocar a pauta em votação da Câmara, não. Quem tem autoridade é o presidente da Câmara, que era o vereador Ricardo. Aí o vereador Juliano tinha que vir aqui, ser honesto, o que ele não foi dizer. Vereador Ricardo, você está aqui no telefone de Fortaleza, explica aqui para o povo de Camusim por que no dia 18 de setembro do ano passado chegou a ordem do juiz para colocar em votação as duas contas de 2002 e 2004 e o senhor não colocou em votação? Mas não, tem que chegar aqui e mentir para o povo. Dizer que o Marcos Coelho era o procurador, que não era, eu era candidato a vereador, e dizer que eu poderia colocar em votação. Duas mentiras do Juliano Cruz. Não era procurador, e mesmo que fosse, quem bota em votação é presidente de Câmara. Passado isso, meu caro Luiz, quando foi em 12 de agosto desse ano passado, 12 de agosto desse ano, o presidente Regis da IPU colocou em votação as contas de 2002 e 2004 na Câmara Municipal de Camusim.
E eu estou aqui com a ata aí. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu faço questão de fazer referência ao documento, e é por isso que eu desafiei, para que ele estivesse aqui, para não ficar disse-me-disse. Porque depois vem aqui, não, é mentira, é conversa. Não, está aqui o documento. Tá, tudo que eu disse aqui tem um documento correspondente. Está aqui a ata do dia 12 de agosto de 2013, quando foram votados as contas do ex-prefeito Sérgio Aguiar de 2002 e 2004, quando houve aquela surpresa dos 3 vereadores, numa votação secreta que não deveria ser, viraram e aprovaram as contas por 10 votos a 5. Inicialmente, é importante que se faça uma explicação. Essas contas deveriam ser votadas, poderiam ser na mesma sessão, não tinha problema não. Mas elas tinham que ter 2 votações. 2002, o vereador quer votar sim, a favor da aprovação, ele vota. 2004, ele quer votar não, pela não aprovação, ele também vota. Sabe o que é que houve? Colocaram uma chapa, e essa chapa tá aqui. É simples. Você vota 2002 e 2004, sim ou não? Vinculou o voto. O mandato do vereador ele foi cassado naquele momento. Por quê? Porque o vereador ele representa o povo, ele representa a democracia. Ele tem o direito e até o dever dele de fiscalizar. Então, se ele achar, se ele pensar, se ele acreditar que em 2002 a conta desaprovada pelo TCM tem que ser aprovada na Câmara, pronto, acabou, não tem problema não, ele tem direito. Mas se ele acreditar, imaginar, pensar e querer que em 2004 ele não deve aprovar, o que é que ele faz? Ele vota sim na de 2002 e vota não na de 2004. Não houve essa opção. Aí me vem a surpresa aí. Quem propôs isto ao plenário, a mesa diretora, e a mesa diretora levou ao plenário o líder da oposição na Câmara, vereador Ricardo Vasconcelos. Quem deveria propor era a vereadora Iracilda, o vereador César Veras, o vereador Paiacã, o vereador Oliveira, o vereador Benefirma, a vereadora Lúcia, seja quem for, menos um vereador do nosso lado. Aí é onde eu me surpreendo e gostaria muito que o vereador estivesse aqui para explicar o porquê dessa iniciativa dele, do vereador Ricardo Vasconcelos, líder da oposição. E se Deus permitir, e se a justiça fizer justiça, nós vamos ver isso anulado, e esse vai ser um dos principais motivos. Porque é inconcebível que um vereador seja obrigado a vincular o voto. Vota 2002 e 2004 ao mesmo tempo. E essa foi uma proposta, está aqui, ó. O que diz, inicialmente o presidente da Casa Legislativa convidou para compor a mesa o presidente da UVC, vereador de Tauá, de Cavalcante Mota Dias, e em respeito ao artigo 199, facultou a palavra a cada um dos representantes das bancadas partidárias, mais exatamente da bancada de oposição, o vereador Ricardo Vasconcelos, que propôs essa votação inédita, de se votar 2 contas em uma. Se isto não é favorecer o ex-prefeito Sérgio Aguiar, eu não sei o que é isto. Aí vem o pior. O presidente da Câmara, o vereador Reis da Ipu, no lugar de contestar isto, não. A mesa diretora aderiu à ideia do vereador Ricardo e colocou em votação. Ora, se o nosso próprio líder da oposição está dizendo que deve votar assim, será que os vereadores do lado do Sérgio Aguiar não iam aprovar? Aprovaram. Nenhum vereador questionou essa votação ilegal e imoral. Nenhum. E lá nós temos vereadores que se dizem experientes. Lá nós tínhamos, além de ser membro da mesa diretora, 2 membros da Comissão de Constituição e Justiça, que poderiam levar... Não, essa matéria não pode ser votada dessa forma. Vamos votar 2002, depois 2004. O vereador Juliano Cruz é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não levantou a voz. Vereador Bolinha, membro da Comissão de Constituição e Justiça e membro da mesa, não levantou a voz. Passou em branco, Irlo. Passou em branco. Uma proposta extremamente indecente. E tudo isso por quê? Porque o plenário estava lotado. Tudo combinado já, para ocorrer a traição. Que se imaginava que era de 3, mas era de muito mais. Aí o que é que houve? Se votasse as contas, Silene, de 2002, aquele plenário ia abaixo quando fosse votar 2004.
Porque a surpresa foi geral, mas já estava votada as duas contas, mas se vota só uma, a de 2004 não tinha a menor possibilidade de ser votada. Não daquela forma como estava o plenário. Então o vereador Ricardo Vasconcelos é o responsável por esse grande benefício ao ex-prefeito Sérgio Aguiar. O ex-prefeito Sérgio Aguiar tem que agradecer muito ao vereador Ricardo por ter tido essa ideia. Muito mesmo. Aí vem algo pior. O presidente da Câmara, Regis Daipu, contrariando a lei orgânica de Camusim, que diz no seu artigo 52A que o voto é aberto em qualquer caso. Isso eu já expliquei aqui, estou explicando de novo, só para não ter dúvida. O regimento interno diz que a votação é fechada, mas a lei orgânica diz que a votação é aberta. Qualquer pessoa que entende minimamente, vereador tem que entender, porque é um legislador, sabe que a lei orgânica é maior do que o regimento interno. Então você cumpre a lei maior, que é a lei orgânica, e não cumpre a lei menor. Aí o presidente da Câmara, Regis Daipu, fez outro grande favor ao ex-prefeito Sérgio Aguiar. Colocou a votação secreta, quando ela deveria ser aberta. E aí aconteceu o que todo mundo sabe. 3 votos a mais a favor do senhor Sérgio Aguiar, por causa da votação fechada, quando deveria ser aberta. Passado isto, Irlo, o que é que nós fizemos? Aconteceu. 10-5, perdeu-se. Eu, na qualidade de cidadão, procurei a Câmara Municipal de Camusim e ofertei uma notícia de vício formal. Dizendo isso, todo mundo já sabe que a votação tinha que ser aberta, que não podia votar 2 contas, que o decreto legislativo tinha que conter os motivos porque desaprovou o parecer do TCM, tudo isso. Aí a Câmara de Camusim coloca em votação e a gente perde de novo. Mas perde com um número menor. Não foi de 10. Já houve uma alteração na votação. Por quê? Porque o voto foi aberto. Aí vem a parte, Irlo, que essa é que nos envergonha. É o que eu digo que é os vereadores que estão fazendo oposição de faz de conta. Perdemos. Qual era o caminho que a gente tinha? Procurar a justiça. Ora, Irlo, para que nós pudéssemos procurar a justiça, nós tínhamos que tinha pelo menos um vereador para assinar, pedindo a nulidade da sessão. O que é que eu fiz? Conversei com o vereador Ricardo Vasconcelos. Ele disse, Marco, eu estou indo para Fortaleza, daqui a 2 dias eu volto. Esses 2 dias se multiplicaram por 10. Foram 20 dias ele lá em Fortaleza e todo dia eu ligando. Eu estou chegando. Até que eu vi que eu estava sendo enrolado, e aí eu fui ao ex-prefeito Chico Paulino. Contei a ele a situação, está aqui, Chico, estamos com a ação pronta, mas eu preciso da assinatura do vereador Ricardo, que ele autorizou, nós fazemos a ação, disse que estava em Fortaleza, e eu estou sentindo que ele está enrolando, não vem. Chico Paulino ligou na minha frente, eu ouvi a ligação, eu sou testemunha da ligação. Ricardo, você já assinou a procuração para o Marcos Coelho, para ele entrar com a ação? Não, não assinei. Por que não assinou? Porque o vereador Reis me pediu. Chico Paulino ficou surpreso. Disse que não acreditava. Mas também disse o seguinte, se for verdade isso, eu não tenho mais vereador. Eu não tenho mais vereador. Ele disse isso para mim quando terminou a ligação. De novo, nós fui na casa do Chico Paulino no dia seguinte. Chico Paulino, qual a resposta do Ricardo? Marco, o Ricardo parece que realmente não quer assinar e tal. Eu disse, pois vamos por um outro caminho. Vamos pedir ao Júlio César para assinar. Chamamos o pai do Júlio César, o senhor Sotero, que é um armador de pesca. Fomos na casa dele, eu e o tio do vereador, Raimundo Bento Sotero. Levamos o pai do Júlio César na casa do Chico Paulino. Chegamos lá, o Chico Paulino durante 20 minutos explicou a importância de entrar com ação de nulidade das contas do Sérgio, que ele ia ficar inelegível 8 anos, que ele ia perder o mandato. Tudo isso era importante para a nossa política. Não que nós queiramos perseguir, mas quem cometeu esses crimes contra a administração pública merece sofrer. Mais uma vez, nós não conseguimos. Eu e o Chico Paulino, nós não conseguimos. Posteriormente, eu me encontro com o pai do vereador Júlio César e pergunto, eu estive lá no Chico Paulino e ele disse que você nem resposta deu para ele, Sotero.
Aí ele disse, Marcos, o vereador Juliano e o vereador Regis pediram ao meu garoto, ao meu menino, ao vereador Júlio César, para não assinar. 2 pedidos. O Ricardo não assinar, que se me pedisse eu assinaria, se fosse vereador, não interessava o pedido do presidente. Tanto eu sendo o Ricardo, como eu sendo o vereador Júlio César. Aí nós estudamos, vimos que não tínhamos saída, que o vereador não queria assinar. E como a ação era contra os membros da mesa diretora, quem são os membros da mesa diretora? O Reis é o presidente, o Mastro é o vice-presidente, o Bolinha é o primeiro secretário e o Juliano é o segundo secretário. Aí ficava muito chato um desses vereadores assinarem. Muito chato, porque era uma ação contra eles mesmos. Porque quem assina o decreto legislativo, liberando as contas de 2002 e 2004, é a mesa diretora. Encontramos uma saída, um cidadão pode entrar. Aí eu me dispus, como cidadão, a protocolar essa petição e nós fizemos essa ação popular, eu na qualidade de cidadão. Conseguimos mostrar que uma ação popular pode sim desfazer contas de ex-prefeito, que foram aprovadas ou desaprovadas pela Câmara. Depois disso, eu fui novamente na casa do ex-prefeito Chico Paulino e disse, prefeito, é importante que você tenha uma reunião com os vereadores Regis, com o Bolinha e com o Juliano. Eles vão ser intimados pela Justiça para se pronunciarem. E eu acredito que o que eles dizem para o povo é o que eles vão escrever no papel, mas de qualquer forma o seguro morreu de velho. Então é bom você ter uma reunião com eles para explicar que nós entramos na Justiça contra a mesa diretora e que eles vão ter que se pronunciar, dizer se concordam ou não a votação como foi. Para surpresa nossa, Irlo, mais uma vez. E aí é onde eu digo que era importante a presença deles aqui. Eu estou aqui com o documento, está aqui, ó. Processo tal. Os membros que compõem a mesa diretora da Câmara Municipal de Camusim fizeram a seguinte manifestação. Vou ler apenas o final, para não cansar você e os ouvintes. Diante de todo o exposto, requer que seja julgada improcedente, ou seja, sem razão, a presente ação popular de nulidade de ato jurídico, mantendo-se consequentemente os efeitos do decreto legislativo número 01/2013. O que esse decreto é? O que liberou o seu Sérgio Aguiar para ser candidato agora em 2014. Assinado por quem? Pelo Juliano Cruz, segundo secretário, pelo Bolinha, primeiro secretário, Mastroliano, vice-presidente, e Regis da Ipu, presidente. E na contestação, que nós estamos tentando anular esse decreto, o senhor Regis da Ipu, o senhor Bolinha e o senhor Juliano fizeram um documento que o Mastro fez outro separado deles. Mas todos com um sentido único de proteger as contas mal feitas do seu Sérgio Aguiar, visando não anular. Em contrapartida, o seu Sérgio Aguiar, que é o prejudicado, tinha o direito de também fazer a contestação dele. Vamos ver o que é que diz o seu Sérgio Aguiar na contestação dele. Ele agradece aos vereadores de oposição, agradece ao Ricardo, agradece ao Juliano, agradece ao Bolinha, agradece ao presidente Regis. Olha o que é que ele diz. Isso aqui é um documento da contestação dele na ação. De início, é oportuno registrar que a presente ação está amparada em mero inconformismo político por parte do autor, que sou eu, dizendo que eu estou inconformado, que não tem nada de errado, não. Tanto é assim que nenhum vereador, nem mesmo os da oposição, tentaram por qualquer forma anular a votação que partiu do órgão maior daquela edilidade. Esse aqui é a contestação do senhor Sérgio de Araújo Lima Aguiar, agradecendo aos vereadores de oposição, fazendo referência a eles, dizendo que ele sequer, qualquer um, o Juliano, o Ricardo, o Bolinha, o Reis da Ipu, se manifestou contra. Ao contrário, todos estão ao lado do Sérgio Aguiar, concordando da mesma posição do seu Sérgio Aguiar.
Isso aqui é documento, não é brincadeira não. Eu não ando com molecagem, dizendo, escondendo o nome de um, escondendo o nome de outro e fazendo insinuações não. Estou dando aqui nome, CPF, identidade e endereço de todo mundo. Estou dando o nome aos bois. E queria muito que ele estivesse aqui, para dizer se é verdade ou é mentira. Porque se for mentira é dos documentos, e não minha. Então, Ilo, passado isto, essa defesa que os vereadores fizeram, eu me surpreendo porque as pessoas não chegam aqui para dizer a verdade. É tão simples. Realmente, nós somos contra que se anule a votação do senhor Sérgio Aguiar. Nós queremos que ele permaneça livre, que o que ele fez de errado, que o TCM apontou, não está errado não, está certo. E a sessão também que anulou também está certa. E que o senhor Sérgio Aguiar tem que continuar como candidato. Pronto, é simples. Mas dizer uma coisa na justiça e vir aqui para o rádio dizer outra, e ainda inventar que eu estou dizendo isso, eu estou dizendo aquilo, que eu era responsável por aquilo, comigo não. Meu nome não é Mastroliano, meu nome não é Manuel Vieira, nem é Jeová. Bateu em mim, leva. Por quê? Porque eu me sinto honesto. Eu não dependo, Irlo, de seu ninguém. Posso bater nos peitos e dizer que sou um homem livre. Não me subordino a ninguém, a não ser a Deus e a verdade. A esses dois personagens, um no céu, Deus, e outro na terra, que é a verdade, eu me subordino. Mas a ninguém não. Então, eu não admito que alguém chegue aqui e venha enganar o povo, gastar a sua credibilidade no seu programa. Então, o senhor Regis Daipu, o senhor assinou, autorizou o procurador a assinar um documento, dizendo que não precisava anular a sessão. É só assumir isso e pronto. Não diga também que eu andei procurando o senhor para qualquer favor, muito menos para ser procurador da Câmara. Mentira sua. Eu estive com você, que nós éramos amigos, eu pensava que era, nós nunca fomos, pelo modo como você me trata. Estive lá e disse, Regis Daipu, depois que você demitiu o Genésio, que até hoje surpreende, a assessoria do Regis Daipu, tudo 40, agora tudo 90. Pode examinar os principais assessores que estão na Câmara do senhor Sérgio Aguiar, do senhor Regis Daipu, tem ligações com o senhor Sérgio Aguiar. Ligações fortes, familiares, umbilicais. E outras foram parceiros do Sérgio Aguiar há muito tempo. Então surpreendeu. Posterior, quando o Genésio deixou a procuradoria, nós estivemos com ele lá, é verdade. Mas por quê? Porque nós estávamos tratando da anulação das contas. E dois, nós gostaríamos já que, para não ser um cidadão de fora, como é atualmente, que não está em Camusim, não mora em Camusim, não está presente em Camusim, que o doutor Gildo Lima fosse o procurador da Câmara. Esse foi o nosso pedido. Para que o doutor José Gildo Soares de Lima, que também é muito amigo do senhor Regis Daipu, ajudou demais o senhor Regis Daipu, foi procurador do Chico Vaulino, e ele fosse nomeado. Infelizmente o Regis não aceitou essa indicação. Felizmente ou infelizmente, isso é um problema dele. E quanto à mentira de dizer que eu estou contrariado por conta disso, mais uma vez eu quero reforçar, porque o meu papo com ele foi exatamente o seguinte: Regis, você fique à vontade. Graças a Deus o meu escritório está indo muito bem. Então, se você acha que deve ser alguém, que seja o Gildo, que foi procurador do Chico Vaulino, acredito que seja uma pessoa da sua confiança. E mesmo que eu fosse convidado, eu não poderia assumir. Por quê? Porque eu tenho uma ação contra a Câmara. Essa ação aqui é contra a Câmara Municipal. Eu não posso representar dois interesses ao mesmo tempo. Ou eu sou contra a Câmara, ou sou a favor da Câmara. Ora, se eu que sou cidadão aqui contra a Câmara e advogado, como é que eu posso ser o procurador da Câmara? Então, eu não gosto de mentira. Mentira tem perna curta. E o senhor Regis Daipu, aproveitando, falando sobre mentira, é uma pena que você não esteja aqui, eu quero saber para quem é que o senhor mente? Para a população, quando o senhor diz que é cunhado do Chico Vaulino,
Ou para a justiça quando o senhor diz que não é cunhado do Chico Paulino? Para se eleger, para conquistar os votos, o senhor é cunhado do Chico Paulino. E todo mundo sabe que o senhor jamais ganharia a eleição de vereador se não fosse cunhado do Chico Paulino. E para a justiça, e está aqui o documento, o senhor se apresentando. Francisco Regis Araújo Mendonça, brasileiro, solteiro, vereador, portador do CPF 357-953-793, dígito 87. Então, senhor Regis da Ipu, nem de mentira eu gosto. Mas o senhor acostumou-se a mentir desde quando? Para a população é cunhado do Chico Paulino. Para a justiça não é cunhado do Chico Paulino. Eu queria que o senhor estivesse aqui para esclarecer. O senhor é ou não é cunhado do Chico Paulino? Desde 2008 que está essa discussão na justiça. Então, senhor Regis da Ipu, eu não minto. Outra coisa, o senhor escreveu no seu Facebook dizendo que eu era um homem de caráter zero. Fiz uma interpelação, Silene, judicial. Juntei o texto escrito na página do Facebook dele. Sabe o que é que ele disse, Silene? Que não era comigo. Não era comigo, Irlo. Mesmo assim, eu já estou preparando a ação penal, estou preparando a ação civil de indenização, para provar, para que ele possa provar que eu não tenho nenhum caráter. Mas ele não assume o que diz. Não assume o que diz. Quero dizer mais, Irlo. Ainda sobre essa questão da oposição de faz de conta. Irlo, se você examinar as atividades dos vereadores, nós não enxergamos uma CPI lá na Câmara. Se a prefeita não está fazendo certo, Irlo, se tem irregularidade, quem deve mais fiscalizar a Câmara, a Prefeitura, é a Câmara. São os vereadores. Por que nós não temos o senhor Regis da Ipu, o senhor Juliano, o senhor Ricardo e o senhor Bolinha? Por que nós não temos uma CPI na Câmara Municipal? Até antes mesmo, quando tinha os outros três. Por quê? Porque não tem uma apuração da parte da Câmara. O papel do vereador é legislar e fiscalizar. Nós não temos uma fiscalização. Está todo mundo junto, Irlo. É só oposição de faz de conta. Agora, Irlo, eu quero fazer uma pergunta a quem está me ouvindo, ao ouvinte e ao ouvinte. Qual é a diferença entre os 3 vereadores que votaram a favor da aprovação das contas do Sérgio e desses outros 4 que na Justiça ou perante aqui a sessão da Câmara estão ajudando o senhor Sérgio Aguiar? Qual é a diferença? Um votou para aprovar e os outros estão lutando na Justiça para não anular. Ou seja, Emanuel Vieira, Mastroliano, Jová, Regis da Ipu, Juliano Cruz, Ricardo Vasconcelos, Bolinha, para mim não tem nenhuma diferença. Porque o fim é o mesmo. Todos estão beneficiando ao Sérgio Aguiar. Todos. Então quem veio aqui, cheio de arrogância, cheio de prepotência, criticar os 3, está fazendo igualzinho, quando tem oportunidade para anular a sessão. Outra coisa aí, o que eu quero dizer aqui, e isso eu quero falar aqui de coração. E digo isso aqui com muita tristeza, com muito sentimento. Eu estou respondendo hoje, faz 18 anos que eu advogo. 18 anos, minha cara Silene, que eu advogo. Nunca eu tive um processo na OAB, durante a minha atividade profissional. E graças ao senhor Regis da Ipu, graças ao senhor Aldir Mota, que eu vou já contar quem é esse personagem, que é o presidente da UVC, eu estou respondendo um processo na OAB. O presidente fez a minha defesa, mostrei ele duas coisas o presidente Regis disse. Está aqui o documento que ele mandou para a UVC. Ele disse, Irlo, que eu tinha chamado aqui, e é bom que foi você que me entrevistou, que eu tinha chamado ele de prostituto, as 2 vereadoras, Lúcia e a Lúcia e a Iracilda também de prostituta, e que a Câmara era um prostíbulo. Nunca, Irlo, foi você que me entrevistou, eu disse isso. Nem chamei a Câmara de prostíbulo, nem chamei vereadora, nem o presidente disso. Essa é a reclamação que ele faz perante a OAB, o senhor Regis da Ipu. E as companhias dele,
como testemunha, é exatamente o vereador César Veras e as duas vereadoras. Exatamente. E a outra coisa que ele reclama, Irlo, é que eu não sou advogado. Irlo, você já imaginou? Eu estou aqui, retornei para voltar em Camusim faz mais de 6 anos. Então, o meu escritório devidamente estabelecido. E o cara escreve no papel, dizendo que acredita que eu não seja advogado, que o OAB tem que averiguar isso. Senhor Regis da IPU, deixe de mentir para o povo, deixe de mentir para as autoridades. Aí o presidente da Câmara Municipal de Camusim assina um documento dizendo que eu chamei ele de prostituta e as vereadoras. Mentira, senhor Regis da IPU. Mas para quem mente para um juiz e para um promotor, mentir aqui num papel desse não faz diferença não. Que o senhor mentiu para o promotor e para o juiz, dizendo que não era cunhado do Chico Paulino. O senhor mentiu para o promotor e para o juiz aqui em Camusim. Agora mentiu de novo para o presidente da UVC. E o presidente da UVC foi e me representou na UAB. E depois de apurado, eu fiz minha defesa. Você sabe o que é que o presidente da UAB determinou? Que o processo fosse arquivado. Por quê? Porque eu hoje, por exemplo, estou aqui agora, dando essa entrevista aqui, como um cidadão, como um político, como um dirigente partidário, fui candidato a vereador. Por coincidência, eu sou professor. Por coincidência, eu sou advogado. Aí fizeram uma mistura das duas coisas para querer tirar o meu ganha-pão de cada dia. Eu não tenho emprego em canto nenhum do mundo. Eu vivo honestamente da minha profissão. Mas pior do que fez o senhor Regis, e daqui a pouco eu vou dizer quem é o vereador Aldir, que lá de Itauá, vou já dizer quem é ele. Pior foi feito tentando iludir, criar uma atmosfera de verdade, o que não é, que eu estava aqui na rádio dando uma entrevista como advogado. E eu estava como um cidadão, como estou agora, como político, como sou, como um ex-candidato a vereador, como um personagem que quer tratar os assuntos de Camusim, e todo mundo tem direito. E aí o presidente da UAB, Valdetário Monteiro, com muita sabedoria, com muita inteligência, determinou o arquivamento, porque ele disse, o que me trouxeram aqui para mim não tem nada a ver com um exercício profissional, não. Ele não enganou nenhum cliente, ele não andou fazendo enrolado nem nada, manda arquivar. E saiu a questão de políticos, os políticos que resolvem. Aí eles entraram com recurso. Vou ter que me defender de novo. Quero agradecer ao senhor Regis da IPU. Pela primeira vez, nos meus 18 anos de profissão, sem estar no exercício da profissão, eu recebo uma representação da UAB, graças à sua provocação. Muito obrigado, Regis da IPU. As pessoas que eu defendo também estão muito agradecidas. As pessoas, e foram dezenas que você pediu para me atender, de graça inclusive, também estão agradecendo ao senhor. Mas quem está mais agradecido ao senhor, Regis da IPU, eu vou dizer, é o ex-prefeito Sérgio Aguiar. Sabe por quê, Irlo? Porque você já me imaginou, tira a minha carteira da UAB. Qual é o advogado que vai ter coragem de manter essa ação popular viva? Os processos da Mônica que a gente ajuda os advogados em Fortaleza. Quem é que vai ter coragem de ajudar aqui em Camusim? Que não seja o Marcos Coelho. Os processos contra o vereador Nilson. Quem é que vai tomar de conta? Essa ação popular para tornar o Sérgio inelegível 8 anos. Quem é que vai tomar de conta? E outras ações contra a administração que as pessoas não querem se indispor e a gente tem essa coragem. Então, esse conluio entre o senhor Regis da IPU e essa turma dos 40 é gritante, é aberrante. Nunca, meu caro Irlo, em tempo nenhum do mundo, repito, nos meus 18 anos de advocacia, eu sofri uma representação da OAB. E sofri por uma questão política, que foi determinado o seu arquivamento, de forma honesta e saiba pelo presidente da OAB do Estado do Ceará, mas eles já recorreram de novo. E agora eu quero explicar para o povo de Camusim, aí é onde é a questão dos concursados, que eu quero falar também, meu velho. Quem é o senhor Aldir Ponte, que é o atual presidente da União dos Vereadores do Ceará, a quem o senhor Regis da IPU se aliou?
Se nós pegarmos aqui, vamos voltar aqui um pouquinho para a sessão que aprovou as contas do Sr. Sérgio Aguiar. Sabe quem é que o presidente Reis convidou para estar lá na mesa? Está aqui a ata. Inicialmente, o presidente desta casa convidou para compor a mesa o presidente da UVC, vereador de Itauá, Aldir Cavalcante Mota Dias. Agora vamos conhecer esse personagem. O senhor Aldir Cavalcante, que é meu colega advogado, e inclusive estive com ele pessoalmente, explicando essa situação de Camusim, e ele me disse que tinha entendido, e depois parece que não entendeu, e fez com o senhor Reis essa representação. Vamos lá. Ele teve presente, convidado pelo senhor Reis da Ipu, está aqui até dizendo, para pertencer à mesa, no dia que a votação do senhor Sérgio Aguiar foi aprovada as contas de 2002 e 2004. O senhor fez uma nota de solidariedade ao vereador César Veras, quando o vereador César Veras propôs o título de cidadão, de persona não grata, cidadão não grato, a mim. Se solidarizou, porque os dois são colegas. O Aldir, que é o presidente da UVC, e o vereador César Veras é o tesoureiro da UVC. Está muito bem entregue a tesouraria da UVC. Quero parabenizar o vereador César Veras por ocupar essa importante função na UVC. O vereador de Fortaleza, que mora em Fortaleza, trabalha na Assembleia Legislativa do Ceará. E aí, meu caro Irlo, o senhor Aldir, que também é o mesmo advogado contratado pelo município de Camusim, pago pela prefeita Mônica Aguiar, sabe para quê, Irlo? Foi quem desfez o que o Regis acordou com a Defensoria Pública, a chamada dos concursados. O presidente Regis Aipu se orgulha de essas horas que ele passou como prefeito, e deve ser por isso que ele criou muita arrogância, porque ele foi prefeito essas horas, que ele era mais humilde. Sentou na cadeira de prefeito umas horas, aí ficou arrogante. Depois de mentiroso, ficou arrogante. Aí ele se junta com o Aldir, que é apenas o advogado do município de Camusim, que conseguiu eliminar, meu caro Irlo, que desfez o acordo entre o município de Camusim, quando o senhor Reis era prefeito, e a Defensoria Pública, e a decisão do juiz. Ele foi o advogado, o senhor Aldir, que é ainda, basta consultar o site do Tribunal de Justiça, está lá, que é concursado, pergunte ao doutor Edmar, que ele está acompanhando bem isso, doutor Aldir Pontes, vereador do Itauá, ligado ao deputado Domingos, ao vice-governador Domingos Filho, ao deputado Domingos Neto, trabalha para a Prefeitura de Camusim, foi ele quem conseguiu eliminar no Tribunal de Justiça para que os concursados não pudessem tomar posse. É esta pessoa que o senhor Reis da Ipu está aliado, que é o mesmo Irlo, que nessa ação popular, junto com o seu sócio, doutor George, quem defende o Sérgio Aguiar. É o mesmo. Então, preste bem atenção, esse senhor aparece quantas vezes, o senhor Aldir? Na sessão da Câmara, que aprovou as contas de 2002 e 2004 do Sérgio Aguiar. Ele aparece junto com o senhor Regis da Ipu, representando contra mim na UAB. Ele aparece na questão dos concursados, desfazendo o que o senhor Regis fez, a decisão judicial, né? O acordo que fez entre o município e a Defensoria Pública a favor. E ele aparece depois defendendo o Sérgio Aguiar nessa mesma ação popular. Será que tem ou não tem, Irlo, o interesse entre o senhor Regis da Ipu e o senhor Aldir? Pelo menos de me prejudicar na UAB, isso aí já está demonstrado, de forma muito clara. Então, Irlo, hoje eu sou obrigado a dizer que os vereadores que fazem oposição em Camusim são vereadores de oposição de faz de conta. Não tem nenhum que esteja fazendo oposição de verdade no município de Camusim. Todos estão amarrados de uma forma que não se sabe o porquê ao ex-prefeito Sérgio Aguiar. Na hora em que se promove uma ação dessa aí, uma ação cidadã, representando a cidadania, e as pessoas, como o Regis da Ipu, Juliano Bolinha, fazem um documento defendendo o Sérgio Aguiar, e está aprovado aqui, é porque nós temos a convicção e a certeza de que, ao lado do vereador Ricardo, que propôs essa votação das duas contas ao mesmo tempo, de que nós não temos oposição hoje na Câmara Municipal de Camusim.
Estes eram, Irlo, e com todos esses documentos que estão aqui na sua mesa, todos esses, as provocações e as verdades que eu queria fazer na presença do senhor Sérgio Aguiar, na presença do senhor Regis Daipu, na presença do senhor Juliano Cruz, na presença do senhor Bolinha, vereador, e do vereador Ricardo, para que eles dissessem se esses documentos que eu trouxe que comprovam o que eu disse é verdade ou é mentira. Diante disso, Irlo, eu quero agradecer a esta oportunidade de esclarecer verdadeiramente aquilo que está sendo colocado nos documentos e não a boca, porque na boca cabe qualquer coisa. Mas aquilo que está aqui, ó, documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nós temos 14 documentos aqui comprovando o que eu disse. E mais uma vez eu repito, me entristece essa perseguição que eu sofro hoje, querendo tirar a minha carteira da OAB, por parte do senhor Regis Daipu e do presidente da UVC, que por coincidência, apenas coincidência, trabalha para a prefeita Mônica Aguiar e trabalha para o deputado Sérgio Aguiar. É essa aliança, Regis Daipu, que você, com certeza, dá de presente ao povo de Camusim. Ser contra quem está lutando a favor do povo, contra o Sérgio Aguiar e você estando do outro lado. Você, Juliano Cruz, Bolinha e vereador Ricardo. Irlo, eu agradeço a oportunidade, era esses os esclarecimentos que eu queria fazer à população de Camusim. Fico muito satisfeito porque eu acredito que a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser colocada, as coisas têm que estar em pratos limpos. E tudo o que eu disse aqui, repito, quem quiser vir aqui na rádio, olhar os documentos, ver as comprovações daquilo que eu disse, estou à disposição. E quem não quiser, pode ir na Câmara Municipal, pode ir no fórum, todo cidadão tem acesso a qualquer repartição pública e confirmar o que eu estou dizendo. Muito obrigado, Irlo. Era esta tarde maravilhosa que eu queria, uma tarde maravilhosa que é a tarde da verdade, do seu programa da verdade. Esse esclarecimento que eu queria dizer. Muito bem. Doutor Marcos, antes de encerrar, eu queria saber do senhor se você tem alguma informação, se foi encontrado algo irregular no concurso público de Camusim. O meu caro Irlo, eu acredito que não tenha, mas em uma oportunidade lá no fórum, eu conversei com o doutor Edmar, que está representando essa questão dos concursados, e ele informou que a administração da Mônica está dizendo que não chama os concursados porque tem uma irregularidade. Se foi encontrado ou não foi, sinceramente, eu não sei informar. Eu teria que, posteriormente, averiguar e trazer essa resposta para você, porque... como eu estou acompanhando, mas a intimidade desse processo, sinceramente, eu não conheço. Ok, então. Mas estou torcendo muito para que os concursados sejam chamados. Essas pessoas suaram, essas pessoas derramaram lágrimas, essas pessoas perderam tempo estudando. É merecido serem chamadas. Muito bem. Doutor Marcos, a gente agradece aqui a sua participação no Grande Jornal do 98. E deixa aí a sua mensagem, né, de final de ano aí para os nossos ouvintes. Meu caro Irlo, eu agradeço demais essa oportunidade, repito. Quero desejar um feliz ano novo para todas as famílias de Camusim, para todas as nossas ouvintes, para todos os nossos ouvintes, para as pessoas que precisam de carinho, as pessoas que precisam de atenção, que às vezes estão longe dos seus entes queridos, que estão longe da sua terra, essas pessoas que estão solitárias, essas pessoas que estão mais distantes, né? Essas pessoas, especialmente elas, nós queremos levar o nosso abraço. As famílias de Camusim, que sejam respeitadas através, como eu fiz aqui, fazendo uma prestação de conta da verdade, que as pessoas não vejam o microfone para dizer mentiras, porque, como diz o ditado, a mentira tem perna curta. Então, que 2014 seja um ano maravilhoso para todas as camucinenses, para todos os camucinenses, que as pessoas arrumem um emprego, que as pessoas tenham um estudo melhor, tenham uma merenda escolar melhor, tenham dignidade, sejam consideradas, né, que sejam tratadas com amor. É o maior ensinamento de Jesus Cristo.
para nós que vivemos aqui na terra: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E por que esse amor foi tão grande, o amor de Jesus, a nós, humanos, homens e mulheres que vivemos sobre a terra? Porque ele sacrificou a sua própria vida. Porque ele se permitiu estar na cruz. Foi coroado com a coroa de espinhos, pregos colocados em suas mãos e em seus pés. Mas este era o desejo do seu Pai, e ele assim cumpriu, para resgatar os nossos pecados. Eu sou pecador, a Silene é pecadora, você é pecador, e todos nós temos nossos erros, nossos pecados, nossas omissões. Mas Jesus veio aqui para resgatar isto. E todos nós, na medida do possível, temos que procurar o caminho da retidão, da verdade, da honestidade, e sermos irmãos. Foi isso que Jesus pregou, para que nós pudéssemos estar sempre dando as mãos, ajudando, se solidarizando, contribuindo um com o outro. E ele também ensinou: ajuda sem saber a quem. E é isso, Irlo, modestamente, que eu procuro fazer. Como cidadão, como qualquer pessoa, morador em Camusim, esticar a mão na medida do possível às pessoas que me procuram e pedem a minha ajuda. Então não há ensinamento melhor para 2014 do que repetir o que é bíblico, o que Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ok, então, doutor Marcos, te agradeço aqui a sua participação no grande Jornal da 98. Eu agradeço, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Está importando? Tivemos aí a participação, entrevista com o doutor Marcos Coelho, ex-vice-prefeito.